Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Esteja você em Goiás, em qualquer outro estado brasileiro ou também em qualquer outro país. Nós chegamos com o guia da rodada. Vamos trazer para vocês um resumo do que a gente projeta para essa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao meu lado, para este quadro, está a Ana Lívia Dias. Tudo bem com você, Ana? Olá, Gerliezer Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez neste guia da rodada. Olá também a quem nos acompanha, a galera goiana, também de outros estados, sempre se fazendo presente aqui. Vamos para esse guia, repercutindo tudo desta rodada, torcendo aí para alguns resultados para o nosso futebol. Exatamente. Depois da nossa vinheta, a gente vem com os detalhes. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Vamos destacar aqui para vocês, então, os jogos dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, nós vamos iniciar as nossas análises. Tá na tela para você os jogos da 30ª rodada. Daqui a pouco eu trago eles em detalhes, mas Atlético e Goiás, Novo Horizontino e Operário, Vila Nova e Amazonas, Criciúma e América, Cuiabá e Curitiba, Volta Redonda e Atlético, CRB e Ferroviária, Paysandu e Remo, Chapecoense e Botafogo, Atlético Paranaense e Avaí. Para você, Ana, quais são os principais jogos desta rodada? Júlio, eu vou selecionar dois: Atlético e Goiás. O Atlético querendo fugir do rebaixamento e o Goiás querendo ficar no G4. E também, claro, não dá para não destacar o clássico, Paysandu e Remo. Paysandu quase rebaixado e o Remo É, querendo entrar no G4, mas não deixa de ser um clássico importante. É verdade, é um jogo atraente, também coloco esse jogo Paysandu e Remo, e o meu outro jogo é Cuiabá e Curitiba. Para mim são os dois principais jogos, os jogos mais atraentes. Claro que para nós goianos, os jogos dos goianos atraem bastante, mas de um modo geral, olhando para a competição, para mim estes são os dois jogos mais atraentes, Cuiabá e Curitiba, Paysandu e Remo. E para você, Ana, entre os 20 times, quem é o maior favorito? O maior favorito, Gerli, é um desafio nessa rodada. Estou fazendo as contas aqui, mas eu vou puxar a sardinha para o futebol goiano. Eu coloco o Vila Nova como o maior favorito. Contra o Amazonas, né? Exato. Eu vou na Chapecoense contra o Botafogo. Para mim, a Chapecoense é a maior favorita desta 32ª rodada, o jogo lá na Arena Condá. E agora, onde é que você imagina, né? Onde é que você sente um cheiro de zebra aí, que pode um resultado, um time não considerado favorito pode surpreender? É uma rodada bem equilibrada, Gerli. Um resultado que não me surpreenderia seria a vitória da Ferroviária contra o CRB, mesmo o CRB jogando em casa. Tô sentindo esse cheirinho aí. É um jogo que para mim pode dar zebra, um dos, que eu vejo possibilidade em outros. É o América contra o Criciúma, sabe? O Criciúma passa aí por uma depressão nesse momento da competição. O América contra o Criciúma é um jogo que para mim pode assim surpreender. Agora vamos lá conferir a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui Curitiba líder, essa aqui é a tabela geral, tá bem, gente? Curitiba líder 56, Goiás segundo 51, Chapecoense 50, Criciúma 50, fecha um G4. O Novo Horizontino está fora do G4, mas também tem 50 pontos. Atlético Paranaense em sexto 48, Remo em sétimo 48, CRB em oitavo 46, Cuiabá em nono 46, Atlético em décimo 45. Décimo primeiro Avaí 43, Vila Nova décimo segundo 40, Operário décimo terceiro 39, América décimo quarto 37, Atlético décimo quinto 36, Ferroviária décima sexta colocada 36, Botafogo em décimo sétimo 32, Amazonas décimo oitavo 31, Volta Redonda, 19º, 31. Paysandu, 20º colocado, com 26 pontos conquistados. Agora vamos conferir a classificação como mandante.
O melhor mandante é o CRB, 34 pontos. O Coritiba e o Cuiabá têm 32, o Atlético e o Goiás têm 31. Então, esses são os times mais bem ranqueados como mandante. O Vila Nova aparece em 13º com 26 pontos. Os piores mandantes, Botafogo, Ferroviária, Atlético e o Paysandu é o pior entre todos eles. Agora vamos conferir a classificação como visitante. Curitiba é o melhor visitante, o Atlético Paranaense é o segundo melhor visitante, o Chapecoense e o Criciúma só deu ali Paraná e Santa Catarina, né, entre os melhores visitantes. O Goiás e o Atlético empatados ali na quinta colocação com 20, assim como o Novo Horizontino e também o Remo. O Vila Nova é 12º como visitante, o Atlético, 11º, décimo, né? Ali você tem Paysandu, Avaí, Vila, Cuiabá, Atlético, todo mundo com 14 pontos como visitante. E os piores visitantes, o América, o Botafogo, Amazonas e Volta Redonda. Agora a classificação das últimas 5 rodadas, tá bem? Vamos pegar aqui da 27ª até a 31ª rodada. Olha só, os melhores times nesse extrato, Ana e amigos, América, Novo Horizontino e Atlético somaram 10 pontos. Vários times somaram 9, Curitiba, Remo, Atlético Paranaense, Chapecoense e CRB. O Goiás é 13º com 6, o Vila Nova é o 20º com 4. Nas últimas 5 rodadas, tem muita gente com 4 pontos, né? Paysandu, Atlético, Botafogo, Operário, Volta Redonda e Vila. Pelos critérios, o Vila é o pior time das últimas 5 rodadas. E agora a gente vai conferir aqui as 10 últimas rodadas. Então, essa classificação das 10 últimas rodadas, o Atlético Paranaense é disparado como o melhor time 22, CRB, Criciúma e Atlético 18. O Goiás aparece na 16ª colocação, ao lado da Ferroviária e do Vila Nova, com 10 pontos. Os piores times neste recorte, Volta Redonda que tem 9 e o Paysandu 5. Então Goiás e Vila estão entre os piores times nas 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Então está aí para você, torcedor. Agora a gente vai conferir aqui as estatísticas, tá bem? E aí depois a gente já vai entrar na análise dos jogos. 310 jogos até esse momento, 686 gols, médias de 2,21. Atlético Paranaense, melhor ataque, 44. Curitiba, melhor defesa, 20 gols sofrida. Maior goleada, Avaí 5, Botafogo 0. Maior invencibilidade, foi a Chapecoense, ficou 10 jogos sem perder. Maior sequência de vitórias, o Atlético Paranaense, que ganhou 7. Maior sequência de derrotas, Paysandu e Vila perderam 5. E maior sequência sem vitória, o Paysandu perdeu 11. Agora, olha que ironia, Ana. Maior invencibilidade atual, quem é o time que não perde mais tempo? O Vila, 4 jogos. Maior sequência sem vitória também é o Vila, com 9 jogos. Então, o Vila é o time que não perde a mais jogos e o Vila é o time que não ganha a mais jogos. Só mesmo na Série B de 2025 para a gente ver uma situação tão inusitada. Essa eu vou até postar depois, Ana. Já não pode desperdiçar uma oportunidade como essa. Eu não preciso. Além disso, Ana, teve alguma outra coisa que te surpreendeu aí nesses dados que eu trouxe? Ele eu já imaginava, mas quando pega os números fica mais nítido a queda de rendimento dos times do G4 nas últimas 5 rodadas. Isso com o extrato fica bem nítido e principalmente se pegar Novo Horizontino, Goiás, então dá uma queda significativa. Ao contrário também, a evolução dos Atléticos nas últimas 10 rodadas é de impressionar. Exatamente, o CRB também, né, demonstrando um bom arranque aí nesse recorte recente da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora sim, nós vamos para os jogos, jogo a jogo para você, e aí a gente vai trazer as nossas análises. Vamos começar aqui pelo primeiro jogo dessa 32ª rodada. Aí está, vou aumentar aqui um pouquinho. O Atlético contra o Goiás. Esse jogo é neste sábado, às 16 horas, lá na Arena Sicredi. Quem é favorito, Ana? Goiás é favorito, Gerli, mas é um favoritinho, eu vou colocar dessa maneira.
É um favoritinho mesmo contra um time mais frágil, fora de casa, joga com a camisa. Eu vou pôr um jogo equilibrado, sabe? Eu não consigo pôr o Goiás como favorito, porque o Goiás não demonstra este favoritismo em termos de rendimento. Vamos para o segundo jogo. Jogo no domingo, 16 horas, lá no Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e Operário. Para mim, o Novo Horizontino é favorito, conseguiu reagir dentro da competição. Vai comigo ou discorda, Ana? Não, vou com você. Novo Horizontino favorito, dentro de casa, reagiu e nós estávamos praticamente descartando ele na busca pelo G4, mostrou que está mais vivo do que nunca. Exatamente. Vamos ao terceiro jogo da rodada. Onésio Brasileiro Alvarenga, domingo, 18h30. Vila Nova e Amazonas. E aí, Ana, tem favorito? A Vila é favorito por jogar em casa. A fragilidade do Amazonas vem com 3 desfalques significativos, então considero o Vila bem favorito para essa partida. É verdade, você colocou o Vila como o maior favorito dessa rodada. É, eu também quero que o Vila seja favorito, sabe? Porque essa sequência de empates do Vila é uma coisa inacreditável, mas ainda assim também vejo o Vila como favorito nesse jogo. Vamos para o quarto jogo desta rodada, domingo 18h30 lá no Heriberto Rilse, Criciúma e América. Eu citei, e para mim o América é uma possibilidade de zebra nessa rodada, então, claro, eu preciso considerar o Criciúma favorito. E você, Ana? Considero o Criciúma favorito, porém me assusta essa fragilidade das últimas 2 partidas do Criciúma. Concordo com você que poderia surgir uma zebra. Agora vamos ao quinto jogo. Esse jogo também no domingo, 20h30, na Arena Pantanal. O Cuiabá, que vem de derrota em casa para o Novo Horizontino, contra o líder Coritiba. Tem favorito, Ana? Jogo equilibrado, Gerlei. Como você citou, o Cuiabá em casa não está fazendo prevalecer o mando de campo, enquanto o Coritiba, líder da competição, eu vou me agarrar no muro e segurar o empate. Eu também vejo um jogo equilibrado, esse lá da Arena Pantanal, para mim não tem favorito. Sexto jogo da rodada, segunda-feira, 19 horas, lá no Estado da Cidadania, Volta Redonda e Atlético. Mesmo jogando fora de casa, para mim o Atlético é favorito neste duelo no Rio de Janeiro. E você, Ana? Vou com o relator, mesmo fora de casa, Volta Redonda um time que demonstra as suas fragilidades, enquanto o Atlético vai para o tudo ou nada para seguir sonhando com as possibilidades de acesso. Exatamente. Sétimo jogo da rodada, segunda-feira, 21h30, lá no Rei Pelé, CRB e Ferroviária. Eu fiquei com vontade de escolher o CRB naquele maior favorito da rodada, sabe? Não escolhi, mas ainda assim considero o CRB muito favorito contra a Ferroviária. E aí, Ana? Eu já coloquei a possibilidade de zebra, né, para a Ferroviária, então, obviamente, CRB é favorito, mas ele tende a não abrir uma boa sequência de vitórias. Sempre tropeça quando engata 2 seguidas. Então, é favorito, mas eu não me surpreenderia a vitória da Ferroviária. Oitavo jogo, este na terça-feira, 19h30, no Mangueirão, Paysandu e Remo. Paysandu é o lanterna da competição, o Remo quer entrar no G4. Para mim, o Remo é favorito, mesmo sendo clássico. Em clássico também tem favorito. E aí, Ana? Não, o Remo é favorito, acho que seria loucura discordar disso, mas tende a ser um jogo difícil. O Paysandu vai colocar todas as forças em pelo menos atrapalhar o Remo. O que convenhamos é algo pequeno, né? Nona Sim. rodada, nono jogo, aliás, terça-feira, 19h30, na Arena Condá, Chapecoense e Botafogo. Nesse aqui eu já coloquei a Chapecoense como a maior favorita da rodada. E você, Ana? É uma boa favorita, favoritaça, podemos colocar assim. Eu diria que a Chape é uma boa favorita na rodada. Se recupera também, fez aquele sprint, depois deu uma decaída, volta a vencer, então vai como favorita para essa partida contra o Botafogo.
E aqui o último jogo, 10º, terça-feira, 21h30, outra vez o Atlético Paranaense fechando a rodada, né? O Atlético Paranaense fechou a rodada contra o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense fechou a rodada contra o Remo e o Atlético Paranaense fechando a rodada contra o Avaí. A gente vê tudo isso, viu, CBF? Não passa despercebido assim, não. A gente vê, só não fala às vezes. Mas mesmo perdendo o encanto, né, o Atlético Paranaense perdeu os dois últimos jogos que fez fora de casa para o Atlético e para o Remo, mas ainda assim eu considero o Atlético Paranaense favorito. Agora é daqueles jogos perigosos, né, e eu vejo dessa forma, porque o Atlético vinha muito embalado, quando você perde esse embalo, que você chama a responsabilidade, traz desconfiança, é algo perigoso, mas ainda assim vejo o Atlético como bem favorito. E você, Ana? Eu acho que a Ana travou. Voltei. Tá me ouvindo, Ana? Fale aí sobre Vou- Atlético e Avaí. O Atlético é favorito, principalmente na Arena da Baixada. Não acredito no Atlético perdendo a terceira consecutiva. Então, e precisa vencer. Se quer sonhar ainda com a possibilidade de acesso, precisa vencer. Microfone. Então, torcedor, nós trouxemos aí para vocês a nossa 30ª análise, né, a nossa projeção para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas você pode fazer a sua, ou pode discordar, concordar com a gente, fica à vontade. Mas faz isso antes do jogo, tá, gente? Faça antes do jogo. É a nossa regrinha básica aqui. Você quer falar que que o Avaí é favorito contra o Atlético, ou que o Volta Redonda é favorito contra o Atlético Goianiense, ou que o Atlético vai ganhar do Goiás, ou que o Coritiba vai ganhar do Cuiabá antes do jogo. Porque depois que fez o jogo, aí já não tem mais valor, né? Aí nós podemos analisar o que foi o jogo, mas não mais o que a gente projeta. Valeu, Ana, meu, muito obrigado por mais uma vez a gente fazer aqui o guia da rodada. Obrigada, Gerli. Foi um prazer. Vamos em busca do melhor aproveitamento nestes 10 jogos e trazer o Exata, resultado para casa. exatamente. Queremos o G4. E para você, torcedor, um grande abraço. Sempre muito bom ter você por aqui. É para isso que a gente faz os conteúdos. Fique todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.